Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. São Jerônimo. 1 Macabeus, capítulo 10. No ano 160, Alexandre Epífanes, filho de Antíoco, embarcou e veio ocupar Ptolemaida, onde foi acolhido e proclamado rei. Soube-o o rei Demétrio, que reuniu um numerosíssimo exército e o atacou. Enviou a Jonatas uma carta, em termos pacíficos, para lisonjeá-lo, dizendo consigo mesmo: apressemo-nos em fazer a paz com ele, antes que a faça com Alexandre contra nós. Porque certamente ele se lembrará do mal que lhe causamos, assim como a seus irmãos e a sua raça. Concedeu-lhe autorização para recrutar tropas, fabricar armas e ser seu aliado. Mandou-lhe entregar os reféns aprisionados na fortaleza. Jonatas veio então a Jerusalém e leu a carta diante de todo o povo e das tropas que ocupavam a fortaleza. Estes ficaram tomados de um grande medo quando souberam que o rei lhe havia permitido levantar um exército. Os guardas lhe entregaram os reféns e ele os entregou aos seus pais. Ficou habitando em Jerusalém e começou a edificar e restaurar a cidade. Ordenou aos que executavam os trabalhos que construíssem ao redor do Monte Sião um muro de pedras de cantaria para sua fortificação. E assim foi feito. Os estrangeiros que se achavam nas fortalezas edificadas por Baquides fugiram. Cada qual deixou o seu posto para se refugiar no seu país. Sobraram somente em Betsu alguns dos desertores da lei e dos preceitos. Era ali seu lugar de refúgio. Entretanto, sob o rei Alexandre, da carta de Demétrio, havia feito a Jonatas, e contaram-lhe as batalhas e feitos desses e seus irmãos, como também os trabalhos que tinham suportado. Poderíamos acaso encontrar, disse ele, um homem semelhante a este? Procuremos imediatamente fazê-lo nosso amigo e aliado. Escreveu-lhe então e mandou-lhe uma carta lavrada nesses termos. O rei Alexandre, a seu irmão Jonatas, saudações. Ouvimos dizer de ti que tu és um homem poderoso e forte e que mereces a nossa amizade. Por isso, se constituímos desde agora sumo sacerdote de teu povo e te outorgamos o título de amigo do rei, mandou-lhe uma toga de púrpura e uma coroa de ouro. E pedimos-te escolher nosso partido e conservar-nos tua amizade. No 7º mês do ano 160, pela festa dos tabernáculos, revestiu-se Jonatas da túnica sagrada. Organizou um exército e ajuntou armas em quantidade. Demétrio foi informado de tudo isso e inquietou-se. Como fomos deixar que Alexandre nos precedesse, travando com os judeus uma amizade que os fortifica? Eu também vou escrever-lhes belas palavras, títulos e presentes para que eles passem ao meu lado e venham em meu auxílio. Ele mandou-lhes levar uma mensagem nesses termos. O rei Demétrio, ao povo dos judeus, saudações. Vós observaste nossos acordos, permaneceis fiéis à nossa amizade
e não fizeste convenções com nossos inimigos. Nós o sabemos e regozijamo-nos com isso. Ainda agora continuai a nos conservar a mesma fidelidade, e vos recompensaremos do que fareis por nós. Nós vos isentaremos dos muitos impostos e vos cumularemos de presente. Desde agora, concedemos-vos a todos os judeus dispensa dos impostos, da taxa do sal e das coroas. Ao terço dos produtos do solo e a metade dos frutos das árvores, que me pertence, eu renuncio, a partir desse dia, a cobrar na terra de Judá e nos 3 distritos da Samaria e da Galiléia, que lhe estão anexos. Isso desde agora e para sempre. Que Jerusalém seja sagrada e isenta, com o seu território dos dízimos e dos impostos. Renuncio também a todo poder sobre a fortaleza de Jerusalém, e a entrego ao sumo sacerdote, para que ele coloque ali como guardas os homens que ele quiser. Concedo gratuitamente a liberdade a todo cidadão judeu em cativeiro no meu reino, e todos serão isentos de impostos, mesmo sobre o seu gado. Todos os dias solenes, os sábados, as neomênias, as festas prescritas, os 3 dias anteriores às solenidades e os 3 dias posteriores, sejam dias de imunidade e de isenção para todos os judeus que habitam em meu reino. Ninguém poderá perseguir ou molestar quem quer que seja dentre eles, por motivo algum. Que se alistem no exército do rei até 30.000 judeus, e que eles sejam dados os mesmos direitos que as tropas reais. Alguns deles serão colocados nas grandes fortalezas do rei, outros serão designados para postos de confiança no reino. Seus chefes e seus oficiais serão escolhidos entre eles, seguirão suas próprias leis, como o exige o rei para a Judéia. Os 3 distritos da Samaria que foram anexados à Judéia lhe serão incorporados de maneira que sejam considerados como sendo um só com ela, e não obedeçam a nenhuma outra autoridade a não ser a do sumo sacerdote. Faço de Ptolemaida e de seu território doação ao templo de Jerusalém, para prover seu sustento. Darei também cada ano 15.000 ciclos de prata das rendas do rei, provenientes dos seus domínios. Todo o dinheiro que os administradores dos negócios não tiverem despedido e que lhes sobrar, como nos anos passados, será destinado à construção do templo. Além disso, será feita a entrega dos 5.000 ciclos de prata, cobrados cada ano das rendas do templo, porque essa soma pertence aos sacerdotes que prestam serviço litúrgico. Todo aquele que se refugiar no templo de Jerusalém ou no seu recinto, por motivo de dívida ao fisco ou por qualquer coisa que seja, será poupado, bem como tudo o que ele possui no meu reino. As despesas para os trabalhos da construção e a restauração do templo serão postas na conta do rei. Do mesmo modo, as despesas para a construção dos muros e do recinto da cidade ficarão a cargo das rendas do rei, bem como os gastos da construção de outras fortificações da Judéia. Quando Jonatas e o povo ouviram essas propostas, não acreditaram e não quiseram aceitá-las, lembrando-se de todo o mal que Demétrio havia causado a Israel, e do quanto ele os havia oprimido. Escolheram então o partido de Alexandre, porque ele tinha sido o primeiro a lhes falar de paz e foram sempre seus auxiliares. Alexandre reuniu um grande exército e veio ao encontro de Demétrio. Os 2 reis travaram o combate, mas o exército de Demétrio fugiu. Perseguiu o Alexandre, obtendo pleno êxito. Combateu com ardor até o pôr do sol, e Demétrio morreu nesse mesmo dia.
Então Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com a missão de lhe dizer: Eis-me de volta ao solo do meu reino, e assentado no trono de meus pais. Recobrei o poder, derrotei Demétrio e tomei posse de meu país. Travei batalha com ele, venci-o com o seu exército e subi ao trono onde ele reinava. Façamos agora laços de amizade. Dai-me tua filha como esposa e serei teu genro. E eu vos cumularei a ti e a ela com presentes dignos de vós. O rei Ptolomeu respondeu: Venturoso o dia em que entraste na terra de teus pais e te assentaste no trono do seu reino. Por isso te darei o que me pedes, mas vem ter comigo em Ptolemaida para que nos vejamos, e farei de ti o meu genro como desejo. Partiu Ptolomeu do Egito com sua filha, Cleópatra, e dirigiu-se a Ptolemaida no ano 162. Deu-a em casamento a Alexandre, que veio-lhe ao encontro e celebrou as bodas com real magnificência. O rei Alexandre escreveu também a Jonatas para que viesse procurá-lo. Este se dirigiu a Ptolemaida, onde, com pompa, encontrou os dois reis. Ofereceu-lhes, como também a seus amigos, prata, ouro e numerosos presentes, e conquistou sua total confiança. Todavia, alguns perversos de Israel reuniram-se contra ele e seus ímpios quiseram acusá-lo, mas o rei não lhes deu atenção. Ordenou até mesmo que se tirassem as vestes de Jonatã para revesti-lo de púrpura. E assim fizeram. E o rei fê-lo assentar-se junto de si. Disse também aos grandes de sua corte: Saí com ele para o centro da cidade e proclamai que ninguém o acuse, sob qualquer pretexto, e que ninguém o moleste de maneira alguma. Quando seus acusadores ouviram assim exaltado publicamente e revestido de púrpura, fugiram. Honrou-o o rei, inscreveu-o entre seus primeiros amigos e deu-lhe o título de chefe do exército de governador. Após isso, regressou Jonatas a Jerusalém, tranquilo e alegre. No ano 165, Demétrio, filho de Demétrio, voltou o decreto à terra de seus pais. Com essa notícia, Alexandre, muito contristado, partiu para Antioquia. Demétrio conquistou Apolônio como governador da Celecíria e se levantou um poderoso exército que ele reuniu em Jamnia e mandou avisar o sumo sacerdote Jonas: Só tu nos resistes, e por causa de ti eu me tornei objeto de zombarias e de opróbrio. Por que te fazes de arrogante diante de nós, em tuas montanhas? Se tens ainda confiança em tuas tropas, desce agora das montanhas a nós na planície, onde nos poderemos medir, porque tenho comigo a força das cidades. Informa-te e saberás quem sou eu e quem são os meus aliados. Estes também dizem que não podereis manter vós de pé diante de nós, porque já 2 vezes teus pais foram afugentados em sua própria terra. Hoje não poderás mais resistir à nossa cavalaria e a um tal exército nesta planície, onde não há nem pedra, nem rochedo, nem esconderijo algum para se refugiar. Ao ouvir as palavras de Apolônio, indignou-se Jonas. Tomando-se consigo 10.000 homens, saiu de Jerusalém. Seu irmão Simão trouxe-lhe reforço. Veio acampar perto de Jope, que, possuindo uma guarnição de Apolônio, fechou-se-lhes a porta. Jonatas atacou-a. Os habitantes, espantados, abriram-lhe as portas e assim Jonatas conquistou Jope.
Ao saber disso, Apolônio, após a caminho 3.000 cavaleiros e um poderoso exército, e de lá dirigiu para Azoto, como se fosse atravessá-la. Ao mesmo tempo ganhou a planície porque possuía uma numerosa cavalaria, na qual depositava confiança. Jonatas perseguiu-o até Azoto, e os dois exércitos chocaram-se. Apolônio havia deixado escondidos 1.000 cavaleiros para pegar os judeus de emboscada, mas Jonatas foi informado dessa emboscada dirigida contra ele. Os inimigos cercaram sua formação e desde a manhã até o pôr do sol atacaram seus homens. O povo permanecia firme em suas fileiras, como Jonatas havia ordenado, enquanto que os cavaleiros do inimigo se fatigavam. Em seguida, Simão avançou com sua tropa e travou uma batalha contra a falange, quando a cavalaria já estava enfraquecida. O inimigo aniquilado foi posto em fuga. Os cavaleiros se dispersaram pela planície, e os fugitivos alcançaram Azoto, onde se refugiaram no templo de Dagon, seu ídolo, para ali se porem em segurança. Jonatas incendiou Azoto e todos os povoados das circunvizinhas, depois de tê-lo pilhado. Queimou o templo de Dagon com todos os que estavam ali refugiados. O número dos que pereceram pela espada ou pelo fogo foi de cerca de 8.000. Jonatas partiu dali e foi acampar diante de Ascalon, cujos habitantes saíram-lhe ao encontro, rendendo-lhe grandes honras. Em seguida, alcançou Jerusalém com seus companheiros carregados de espólios. Quando o rei Alexandre soube desses acontecimentos, quis honrar ainda mais Jonatas. Mandou-lhe uma fivela de ouro, como se concedia aos pais dos reis, e deu-lhe como propriedade pessoal Acaron e seu território. Macabeus 11. O rei do Egito reuniu um exército tão numeroso como a areia que cobre a praia do mar, bem como uma considerável frota, e por astúcia procurou apoderar-se do reino de Alexandre para anexá-lo ao seu. Chegou à Síria com palavras de paz. Por isso, os habitantes da cidade lhe abriram suas portas e lhe viam ao seu encontro, porque o rei Alexandre havia mandado acolhê-lo, já que era seu sogro. Mas Ptolomeu, logo que entrava numa cidade, deixava ali tropas para assegurar-se dela. Quando se aproximou de Azoto, mostrou-lhe o templo de Dagon destruído pelo fogo, a própria Azoto e as arrabaldes da cidade em ruínas, os cadáveres espalhados por terra e os restos calcinados daqueles que haviam sido queimados na guerra, postos em montes sobre seu caminho. Acusaram igualmente Jonatas, contando ao rei tudo o que ele havia feito, mas o rei guardou silêncio. Jonatas veio-lhe ao encontro com pompa até Jope, onde se saudaram mutuamente, e ali passaram a noite. Em seguida, Jonatas acompanhou o rei até o rio, chamado Eleutero, e voltou a Jerusalém. O rei Ptolomeu estabeleceu assim seu poderio sobre todas as cidades da costa até dizer ao rei Demétrio: vem, façamos juntos uma aliança. Eu te darei minha filha, a mulher de Alexandre, e tu reinarás no reino de teu pai. Lamento com razão ter-lhe dado minha filha, porque ele procurou matar-me, e acusava-o assim porque eu cobiçava seu reino. Retornou-lhe sua filha para dá-lo a Demétrio, separando-se dele e manifestando-lhe assim sua inimizade pública. Ptolomeu entrou em Antioquia e cingiu-se com um duplo diadema, o do Egito e o da Ásia. Nesse interim, o rei Alexandre achava-se na Cilícia, cujos habitantes se haviam revoltado
mas logo avisado, veio para travar o combate. Ptolomeu fez sair do seu exército, avançou com forças imponentes e o pôs em fuga. Enquanto o rei Ptolomeu triunfava, Alexandre chegou à Arábia para procurar ali um asilo. Mas o árabe Zabdiel mandou cortar-lhe a cabeça e enviou-a ao rei do Egito. Ptolomeu morreu 3 dias depois. E as guarnições que ele havia posto nas fortalezas foram massacradas pelos habitantes das cidades vizinhas. Demétrio começou a reinar pelo ano 167. Nessa época, Jonas convocou os homens da Judéia para atacar a fortaleza de Jerusalém e construiu, com esse intuito, numerosas máquinas de guerra. Imediatamente, alguns ímpios, animados de ódio para com sua própria nação, dirigiram-se ao rei e lhe contaram que Jonas sitiava a fortaleza. Com essa notícia, ele se irritou e, pondo-se logo a caminho, alcançou Ptolemaida. De lá escreveu a Jonas que não atacasse a fortaleza e que viesse ter com ele o mais depressa possível para conferenciar com ele. Mas Jonas, logo que recebeu a mensagem, deu ordem para continuar o cerco. E, escolhendo alguns dos mais antigos de Israel e alguns sacerdotes, entregou-se ao perigo. Levou consigo ouro, prata, vestes e inúmeros outros presentes, e foi a Ptolemaida encontrar-se com o rei, ante o qual encontrou graça. Com efeito, ainda que alguns renegados de sua nação o combatessem, o rei tratou-o como o havia feito seus predecessores, e exaltou-o à vista de seus cortesãos. Confirmou-o no sumo sacerdócio e em todos os títulos que ele recebera anteriormente, e o considerou como um de seus primeiros amigos. Jonas pediu ao rei que lhe concedesse imunidade de impostos na Judéia e nos 3 distritos da Samaria, prometendo-lhe em troca 300 talentos. Consentiu 3 distritos da Samaria. O rei escreveu a Jonas sobre esse assunto uma carta assim lavrada. O rei Demétrio a seu irmão Jonas e ao povo judeu, saudações. Para vossa informação, enviamos também a vós uma cópia da carta que escrevemos ao vosso respeito a Lastênes, nosso parente. O rei Demétrio a seu pai Lastênes, saudações. Resolvemos fazer bem à nação dos judeus, nossos leais amigos, em vista de seus bons sentimentos a vosso respeito. Confirmamos-lhes, pois, a posse do território da Judéia e dos 3 distritos de Aferema, de Lida e Ramataim, arrebatados da Samaria para serem anexados à Judéia. E todos os seus lucros pertencerão aos que sacrificam em Jerusalém, em lugar do tributo que a cada ano o rei cobrava dos frutos da terra e das árvores. Desde agora, deixamos-lhes liberalmente tudo o que nos cabe do dízimo e do imposto, a taxa das salinas e das coroas que nos eram dadas. Destas vontades nada será anulado, nem agora nem nunca. Cuidai, pois, agora de fazer uma cópia e entregai a Jonas, para que ela seja gravada e colocada na montanha santa. Viu Demétrio que a terra estava tranquila diante dele e que nada lhe resistia. Foi por isso que ele licenciou seu exército e mandou seus soldados, cada um para sua casa, com exceção das forças mercenárias que ele havia recrutado nas ilhas estrangeiras. Com essa decisão, ele desagradou todas as tropas de seus pais.
Todavia, Trifão, antigo partidário de Alexandre, verificando que todo o exército murmurava contra Demétrio, foi procurar Imalcoé, o árabe, que estava criando Antíoco, o jovem filho de Alexandre. Instou para que ele lhe entregasse o menino, a fim de fazê-lo reinar no lugar de seu pai, contando-lhe tudo o que havia feito Demétrio e a hostilidade de seu exército nutria contra ele. E lá se demorou muitos dias. Nesse meio tempo, Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que retirasse as tropas que se achavam na fortaleza de Jerusalém e outras fortalezas, porque elas guerreavam contra Israel. Demétrio mandou a Jonatas esta resposta: Não só farei isso por ti e por teu povo, mas cumularei de honras a ti e a tua nação, assim que tiver ocasião. Agora farias bem em me enviar homens em meu socorro, porque meus soldados me abandonaram. No mesmo instante, enviou Jonatas a Antioquia 3.000 homens valorosos que se ajuntaram ao rei. E este sentiu-se muito feliz com sua chegada. Com este efeito, os habitantes da cidade se uniram em número de aproximadamente 120.000, com o intuito de matar o rei. Este refugiou-se no seu palácio e o povo, ocupando as ruas da cidade, começou a atacar. Então o rei chamou os judeus em seu auxílio, e todos se agruparam ao redor dele. Depois espalharam-se pela cidade, matando nesse dia cerca de 1.000 homens. Incendiaram a cidade, apoderaram-se nesse mesmo dia de um numeroso espólio e salvaram o rei. Os habitantes viram que os judeus faziam da cidade o que eles queriam e perderam a coragem. Por isso puseram-se a bradar ao rei: Dai-nos a mão e os judeus parem de combater, e nós e a cidade. Lançaram, pois, suas armas e concluíram a paz, enquanto os judeus, cobertos de glória diante do rei e dos súditos, voltaram a Jerusalém com abundantes despojos. Demétrio conservou seu trono e todo o país ficou tranquilo diante dele. Todavia ele desmentiu sua palavra, separou-se de Jonatas e não lhe pagou mais benevolência com benevolência. Ao contrário, tratou-o muito mal. Foi após esses acontecimentos que Trifão chegou com Antíoco, que apesar de jovem ainda, tomou o título do rei e cingiu-se com o diadema. Todas as forças de Demétrio haviam despedido, agrupando-se ao redor dele, para combater esse último, que virou as costas e fugiu. Trifão apoderou-se dos elefantes e conquistou Antioquia. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas nesses termos: Eu te confirmo no cargo de sumo sacerdote, mantendo-te à frente dos 4 distritos, e quero que estejas entre os amigos do rei. Mandou-lhe também vasos de ouro, utensílios, e concedeu-lhe autorização para beber em taças de ouro, para vestir-se de púrpura, para fazer uma fivela de ouro. Constituiu também seu irmão Simão, governador da região, que se estende da escada de Tiro até as fronteiras do Egito. Então, Jonatas pôs em campanha, atravessou o país ao longo do rio e percorreu as aldeias. As tropas sírias juntaram-se a ele para lutar ao seu lado. Chegou assim a Ascalon, cujos habitantes saíram todos diante dele com sinais de honra. De lá seguiu para Gaza,
que lhe fechou suas portas. Investiu contra ela e pôs fogo nos arredores depois de saqueá-los. Os habitantes de Gaza imploraram então a Jonas que lhes estendeu a mão, mas tomou como reféns os filhos dos nobres e os enviou a Jerusalém. Em seguida, atravessou o país até Damasco. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham chegado a Cedes, na Galiléia, com um forte exército, com a intenção de pôr fim à sua atividade. Foi contra ele e deixou na terra seu irmão Simão. Este acampou contra Bet-sur, combateu por muito tempo e a sitiou. Por fim, os habitantes pediram-lhe a paz. Ele concordou, mas os expulsou da cidade, na qual apoderou-se para estabelecer ali uma guarnição. Jonatas acampou com seu exército perto do lago de Genezar e pela manhã, muito cedo, penetrou na planície de Azor. Logo o exército estrangeiro avançou contra ele na planície e prepararam emboscadas nas montanhas. Enquanto o exército marchava reto para a frente, as tropas de emboscada saíram de seu esconderijo e travaram a luta. Todos os homens de Jonatas fugiram. Não ficou nenhum, a não ser Matatias, filho de Abisalão, e Judas, filho de Calfi, chefe da milícia. Jonatas rasgou suas vestes, cobriu a cabeça em pó e rezou. Em seguida, retornou à luta e fez recuar e fugiu o adversário. Os seus companheiros que fugiam perceberam-no e, retornando para junto dele, perseguiram com ele os inimigos até Cedes e seu acampamento. Ali se estabeleceram. Naquele dia morreram cerca de 3.000 estrangeiros e Jonas voltou a Jerusalém. Macabeus 12. Jonatas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis e escolheu alguns homens que enviou a confirmar e renovar a amizade com os romanos. Com esse mesmo objetivo, enviou cartas também aos espartanos e a outros países. Os embaixadores chegaram a Roma e dirigiram-se ao Senado, onde disseram: o sumo sacerdote Jonatas e o povo judeu enviaram-nos a vós para a renovação da amizade e da aliança com eles como outra hora. E deram-lhes para as autoridades locais um salvo-conduto, recomendando que os deixassem voltar sãos e salvos à Judéia. Eis a cópia da carta que Jonas escreveu aos espartanos. O sumo sacerdote Jonatas, o conselho da nação, os sacerdotes e todo o povo judeu, a seus irmãos espartanos saudações. Outrora, o sumo sacerdote Onias recebeu de Ario, vosso rei, uma mensagem em que se dizia que eres nossos irmãos, como o comprova a cópia anexa. Onias acolheu o enviado com honras e aceitou a carta, na qual havia referência à aliança e amizade. Por nosso lado, embora não tenhamos necessidade dessas vantagens, tendo para nossa consolação os livros santos que estão em nossas mãos, resolvemos renovar os laços de fraternidade e de amizade convosco, com receio de que nos tornássemos estranhos a vós, porque já decorreu muito tempo após vossa passagem junto a nós. Sem cessar em toda a ocasião, nas grandes festas e em outros dias solenes, nós nos lembramos de vós, nos sacrifícios que oferecemos e nas nossas preces, como é justo e conveniente pensar nos irmãos. Alegremo-nos com o que ouvimos dizer de vós.
Quanto a nós, vivemos entre tribulações e guerras incontáveis. Todos os reis que nos cercam nos têm combatido. Em todas essas guerras, não quisemos, todavia, ser pesados, nem a vós, nem aos outros aliados e amigos, porque temos por auxílio o socorro do céu. Com isso, podemos escapar de nossos inimigos, os quais foram humilhados. Escolhemos, pois, a Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jação, e nós os enviamos a renovar, como os romanos, a amizade e a aliança de outrora. Do mesmo modo, encarregamo-nos de ir-vos saudar e de entregar-vos de nossa parte esta carta, que tem como objetivo reavivar nossa fraternidade. Teríamos muito prazer em receber uma resposta vossa sobre esse assunto. Eis a cópia da carta enviada. Ário, rei dos espartanos, ao sumo sacerdote Unias, saudações. Achou-se num documento sobre os espartanos e os judeus, que esses povos são irmãos e descendem de Abraão. Agora que chegamos ao conhecimento disso, faríeis bem em nos escrever sobre a vossa situação. De nossa parte vos escrevemos. Vossos rebanhos e vossos bens são vossos e vossos são vossos. Enviamos-vos esta mensagem para que sejais informados disso. Soube juntas que os generais de Demétrio tinham voltado com tropas muito mais numerosas que anteriormente para guerreá-lo. Partiu, pois, de Jerusalém e marchou ao seu encontro no país de Emate, sem lhes deixar tempo para invadir seu próprio país. Mandou espiões ao acampamento dos inimigos. Eles regressaram e lhe contaram que os inimigos se preparavam para lançar-se sobre eles durante a noite. Ao pôr do sol, ordenou Jonas aos seus homens que velassem e empunhassem as armas, prontos para o combate. Durante toda a noite, enquanto ele postava sentinelas ao redor de todo o acampamento. Ouvindo falar que Jonas e seus soldados estavam prontos para o combate, os inimigos ficaram tomados de sobressalto e pavor. Retiraram-se, acendendo fogueiras em seu acampamento. Jonas e seus companheiros viram queimar os fogos e não perceberam nada até de manhã. Puseram-se então a persegui-los, mas não os apanharam, porque eles haviam atravessado o rio Eleutero. Voltou-se então Jonas contra os árabes, chamados Zabadeus, e os derrotou, tomando seus despojos. Em seguida reuniu seu exército, alcançou Damasco e percorreu toda a região. Por seu lado, Simão investiu até Ascalon e as fortalezas vizinhas. De lá dirigiu-se a Jope e apoderou-se da cidade, porque ouvira falar que os habitantes tinham a intenção de entregar lá. De volta a Jerusalém, Jonas convocou os anciãos do povo e tomou com eles a decisão de edificar fortaleza em Judeia, para separá-la desta data, isolá-la completamente e pedir que ali vendesse ou comprasse alguma coisa. Formaram-se grupos para reconstruir a cidade, os quais ergueram de novo o muro da torrente do lado leste e restauraram a parte cognominada Cafenata. Simeão planejava
reinar sobre a Ásia, tomar Diadema, depois de matar o rei Antíoco. Mas receava que Jonatas não permitisse e combatesse seus esforços. Por isso procurou apoderar-se dele e eliminá-lo. Partiu, pois, para Bet-San. Jonatas saiu ao seu encontro e atacou Bet-San com um exército de 40.000 homens de escolta. Vendo que ele se aproximava com um numeroso exército, Trifão receou lançar-lhe a mão. Recebeu-o com honras, apresentou a todos seus amigos, ofereceu-lhe presente e ordenou às suas tropas que lhe obedecessem como a ele próprio. Depois disse a Jonatas: por que motivo fatigaste todo esse povo, uma vez que não estamos em guerra? Envia-os de volta às suas casas e escolhe alguns para ficarem contigo. Após isso, te acompanharei a Ptolemaida e te entregarei a cidade e as outras fortalezas, o restante das tropas e todos os funcionários. Depois eu partirei, porque foi para isso que eu vim. Jonatas confiou, fez o que ele dizia e enviou as tropas que regressassem à terra de Judá. Reteve, todavia, 3.000 homens, dos quais enviou 2.000 a Galiléia e conservou consigo 1.000. Mal havia Jonatas entrado em Ptolemaida, os habitantes da cidade fecharam as portas. Prenderam-no e passaram a fio de espada todos que estavam com ele. Por sua vez, Trifão enviou a Galiléia e a grande planície um exército e a cavalaria, para esmagar os que Jonatas para lá enviara. Mas estes, ouvindo dizer que Jonatas fora preso e morto com todos seus companheiros, encorajaram-se mutuamente e marcharam em boa ordem, prontos para o combate. Seus perseguidores viram que eles queriam defender sua vida e regressaram. Enquanto os judeus entravam de novo, são e salvos, na terra de Judá. Choraram Jonatas e os seus e foram tomados de grande inquietude. E todo o povo caiu na desolação. Todos os povos circunvizinhos procuraram oprimi-los, dizendo entre si: eles não têm ninguém para comandá-los, nem para socorrê-los. Agora é o momento de atacá-los e destruir sua lembrança dentre os homens. Salmos 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo. Ressoe o seu louvor na assembléia dos fiéis. Alegre-se Israel em seu Criador. Exultem em seu Rei os filhos de Sião. Em coros, louvem o seu nome. Cantem-lhe salmos com o tambor e a cítara. Porque o Senhor ama o seu povo e dá aos humildes a honra da vitória. Exultem os fiéis na glória, alegrem-se em seus leitos. Tenham nos lábios o louvor de Deus e nas mãos a espada de 2 gumes, para tirar vingança das nações pagãs e impor castigos aos povos, para lançar em ferros os seus reis e pôr algemas em seus príncipes, executando contra eles o julgamento pronunciado. Tal é a glória reservada a todos os seus fiéis.